Queridos irmãos da Fraternidade Espírita, que Deus nos abençoe. A mensagem de hoje é extraída do livro Fonte Viva, lição de número 37, na obra Regenerativa, psicografia de Chico Xavier e do nosso irmão Emmanuel. Mas antes, oremos. Querido Mestre Jesus, bons espíritos que nos acompanham, que as bênçãos do alto possam se derramar sobre nós, nossos entes queridos, o nosso lar, nos enchendo de esperança, bom ânimo e fé em Deus. Que assim seja, graças a Deus. No início da mensagem do nosso querido irmão Emmanuel, nós temos um trecho retirado da carta de Paulo a Gálatas, item 6:1, que diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa a vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. A palavra-chave aqui do nosso irmão é a mansidão, que será explorada aqui no decorrer da nossa mensagem pelo nosso querido Emmanuel. Um querido amigo conhecido, Ariston, confrade de Chico Xavier, nos conta uma passagem do Chico que eu achei bem interessante aqui, coerente com esta mensagem aqui de Paulo, que ele diz o seguinte, quando Chico foi perguntado sobre a necessidade de informar a verdade ou corrigir um irmão, que seja, o que é mais importante, a verdade ou o amor? E Chico respondeu da seguinte forma: é necessário que seja aplicada a verdade, mas a proporção deve ser uma gota de verdade para 1 litro de amor. Aí a sabedoria do nosso querido irmão. Vamos desenvolver então a orientação aqui que nos é trazida pelo nosso querido Emmanuel. Ele inicia a mensagem dizendo assim: se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Aqui a orientação de Emmanuel no sentido de como deve ser feita essa orientação ao nosso irmão, coerente com essa mensagem que o Chico nos trouxe, essa pequena historinha que o Chico fala, né? Vamos aplicar a verdade, mas com muito amor. É a forma como deve ser aplicado. Não quer dizer que aquele irmão não necessita de orientação, é uma caridade nossa, mas a forma como se fazer isso. E para ilustrar esta forma de agir, eu gostaria de trazer um pequeno trecho do romance chamado Espinhos do Tempo, da nossa irmã Zíbia Gasparetto, que conta a história de um fazendeiro e o seu drama familiar. Esse fazendeiro chamava-se Demerval e a sua esposa chamava-se Maria José. E ele tinha um irmão chamado Menelau. Né? Óbvio que são nomes fictícios trazidos pela nossa irmã, apesar de ser uma história real. Mas o personagem trama aqui, que vai ser utilizado para ilustrar o caso, chama-se Bentinho. O que Bentinho tem a ver com essa história, essa trama familiar? Acontece que Demerval conduzia a fazenda com punhos de ferro, de forma cruel, com todos o que o cercavam e também os seus familiares. Isso se passa no tempo do Império Brasileiro, onde ainda existia a escravidão. E uma das escravas, Zefa,
se sentiu tocada pela forma como que Demerval tratava a própria esposa Maria José. E então ela, mancomunada com o Bentinho, pede para que seja feita alguma coisa contra Demerval. E Bentinho, né, faz uma mandinga, na própria linguagem dos escravos na época, que nada mais é do que compactuar com irmãos das trevas para que a saúde de Demerval seja prejudicada. E de fato acontece, né, pela própria reciprocidade, né, da sintonia ruim que o nosso irmão carregava. Ele abria a guarda e esses espíritos que trabalham nas sombras atacaram ele e ele ficou seriamente doente. Então Maria José pede socorro ao seu cunhado, irmão de Demerval, Menelau, vai então ao seu auxílio. E naquela época o médico não sabia o que estava acontecendo, porque fisicamente o nosso irmão não apresentava nada, porém estava acamado, né, seriamente doente. E então Menelau tinha um amigo chamado Eduardo. Esse amigo tinha conhecimentos, né, da doutrina espírita nascente, né, dos estudos que Kardec estava trazendo. Então ele promove ali uma pequena reunião que, através da mediunidade da própria Maria José, ele começa a investigar o que estava acontecendo, chegando ao cerne do problema, que foi a própria mandinga executada pelo nosso irmão Bentinho. Então, descoberta a trama, ele vai ao encontro desse escravo, né, e conversa com ele, né, apresentando tudo o que estava acontecendo, que a mandinga que ele tinha feito foi descoberta. Mas aqui chega ao cerne da nossa questão que nós estamos tratando aqui. Como ele agiu? Ao invés de condenar o inimigo, que nós sabemos que ele era um escravo, podia muito bem ser aprisionado, né, ser acorrentado ao tronco, ser castigado, né, ou até morto, ele escolhe orientá-lo. E essa orientação, que é feita com amor, né, converte esse personagem da nossa história, Bentinho, em um verdadeiro amigo da família. Daí, da onde poderia surgir nesse conflito um inimigo pelo castigo aplicado, surge, na verdade, um irmão grato, né, com o afeto que ele foi tratado nessa orientação. E esse irmão, no decorrer do romance aqui da nossa irmã, no futuro, ele age através da sua mediunidade intensa de forma proveitosa para o casal, ajudando a nossa irmã Maria José, que o absolveu do caso, com problemas de saúde que ela viria ter no futuro, não só ela, como vários outros irmãos aos quais estavam relacionados nesse trama familiar. Daí surge o exemplo que foi dado por este irmão, este personagem chamado Eduardo, na forma como ele orienta Bentinho. E daqui, de onde poderia surgir um inimigo, fez-se um amigo para frente. Esta é a forma como deve ser feita a orientação. Dando continuidade às orientações de Emmanuel, nós destacamos o seguinte trecho. Com relação ao irmão que precisa de corrigenda, se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratamos o erro do semelhante
como quem cogita de afastar a enfermidade do doente. Estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. O que o nosso irmão está nos orientando aqui. A maldade, o erro, as imperfeições são momentâneas daquele nosso irmão. Então nós temos que ter essa visão e tratarmos o problema e não a pessoa ou o irmão que está carregando aquela doença moral. Então é necessário tratar a doença moral que o nosso irmão tem. Mas aí o mais importante, ter os olhos do amor ou os olhos daquela união fraterna, como de um pai que orienta um filho. Essa orientação deve ser feita com todo o amor possível para corrigir os erros, educando aquele nosso irmão que está sob nossa tutela, sempre com os olhos da fraternidade e da compaixão. Não quer dizer que não vai ser feita a corrigenda, será feita a corrigenda, a orientação. Mas essa orientação deve ser sempre no sentido de extirpar aquela doença moral que o nosso irmão porventura carregue, aos quais ele se dedica com atos nefastos, através do egoísmo, da ignorância, muitas vezes, da intolerância, enfim, dos diversos problemas que ainda nós todos carregamos no nosso nível de evolução. Então, tratando estes problemas, orientando a necessidade de extirpar essas mazelas morais, nós orientamos aquele irmão no caminho da felicidade, mas sempre com muito amor. É dessa forma que deve ser feita. A energia necessária, como o Mestre Jesus sempre fazia. Enérgico, assertivo, porém com muito amor, com muita compaixão, porque até mesmo no momento da crucificação do nosso Mestre, diante daqueles irmãos que estavam ali presentes, ele diz ao Pai: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Com o tempo, aquela noção de compreensão que o Cristo nos trazia, ele sabia que cada um daqueles irmãos iria refletir diante dos seus atos e procurar se remendar, procurar se refazer dos seus erros, como Jesus nos orientou e orienta até hoje. E para isso nós extraímos aqui do capítulo número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados misericordiosos, a pergunta que diz assim: é permitido repreender os outros ou notar as imperfeições de outro, divulgar o mal de outro? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo, que está bem de acordo aqui com o nosso assunto. E a resposta de São Luís, e ele diz assim: certamente que não é essa conclusão a tirar-se, porquanto cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos, sobretudo daqueles cuja tutela nos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação e para um fim útil, e não com as mais das vezes pelo prazer de denegrir, isso de forma alguma. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever, ou seja, uma caridade, que deve ser cumprida com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outro deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si mesmo, procurando saber se não a terá merecido. Então, na orientação aqui de São Luís, nós sabemos que deve ser feito por um motivo de caridade para orientar aquele nosso irmão. Por quê? Porque nós sabemos que todo ato
né, de ofensa ou de agressão para com o seu próximo, ele vai retornar para aquele nosso irmão da mesma forma. E mesmo que ele acha que será impune diante das leis dos homens, diante da lei divina, ninguém está impune. Não quer dizer que Deus vai castigar aquele nosso irmão, mas por uma necessidade de recuperação, ele vai sofrer as consequências dos seus atos. Essa deve ser a orientação mais importante. Mostrar para o nosso irmão que tudo o que se faz, seja de bom ou de ruim, vai voltar para ele mesmo. E essa reflexão íntima que nós devemos fazer. Então, sobre aqueles que são nossos tutelados, como diz aqui São Luís, é uma obrigação moral que nós temos de orientar os nossos irmãos nesse sentido, dessa educação, diante da visão de vida futura, porque nós sabemos que somos espíritos imortais, ou seja, nós vamos continuar vivos após, né, o falecimento desse corpo físico nosso. Então, é importante nós sabermos que a vida continua e aquilo que nós fizermos de errado vai responder contra nós na continuidade da nossa existência no mundo espiritual. Então, essa orientação é importante para que nosso irmão passe a refletir nos seus atos, procure se emendar daquilo que ele estiver fazendo de errado. E dando continuidade aqui às orientações de Emmanuel, ele nos diz o seguinte: nas horas difíceis em que vemos o companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que para auxiliá-lo é desaconselhável a condenação quanto o elogio. As duas coisas. O que ele quer dizer? Aí ele explica mais à frente. Não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, nem curar as chagas com projeção de perfume. O que ele quer dizer isso? Você não vai jogar o petróleo às chamas, né, de fazer um alarde diante daquele ato condenável do nosso irmão. E também não vai atirar perfumes ou fechar os olhos ou ser indiferente diante daquilo que acontece. Não é? Até aí temos a orientação de Jesus no caso da mulher adúltera, quando ele diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Aqueles todos nossos irmãos que estavam ali presentes estavam eivados de pecado. E ele assinava na areia justamente os pecados dos nossos irmãos. Por isso ele disse isso. Essa foi a orientação da reflexão íntima que ele deve fazer. Então ele orienta a mulher adúltera, mas para que ela não volte a pecar. Essa foi a orientação. Não que Jesus lavasse as mãos diante do ato errado que a nossa irmã ali estava realizando, mas que ela não retornasse a pecar. Assim como quando Jesus executava as curas que ele realizava nos nossos irmãos, ele sabia que aquelas doenças que aqueles nossos irmãos carregavam eram reflexos da conduta incorreta, não que seja nem na própria vida ou em vidas anteriores, como Jesus tinha essa capacidade de enxergar. Então ele curava o nosso irmão e dizia: não volte a pecar para que coisa pior não te aconteça. Sempre nessa orientação do nosso mestre, na sua sabedoria. Continuando, situemo-nos na posição do acusado e reflitamos na condição que ele carrega. Teríamos resistido às sugestões do mal? Essa reflexão íntima que Emmanuel nos convoca a fazer. Relacionemos as nossas vantagens e prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção.
Daqui eu destaquei um trecho do Evangelho, também no capítulo de número 10, que diz o seguinte: atire a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós. Porque ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade o outro do que julgamos a nós mesmos, nem condenar o outro aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então é necessário fazer essa reflexão íntima diante daquilo que nós observamos nos nossos irmãos. Agir com indulgência, com tolerância diante dos erros dos nossos irmãos. Mas a orientação aqui que o nosso irmão Emmanuel deixa é sempre de buscar orientar os nossos irmãos com amor, com misericórdia. Porque nós sabemos que agindo dessa forma, aquele irmão ao qual nós estamos levando esta palavra pode fazer uma reflexão íntima. É claro que depende dele acatar ou não, porque a cada um de nós cabe a sua própria responsabilidade. A cada um vai responder por aquilo que faz. Então, nós, se temos condições de orientar, que nós façamos com amor, levando a palavra, levando o esclarecimento, muitas vezes daquilo que nós absorvemos aqui da própria doutrina espírita, das verdades que nos foram trazidas, desta reflexão mais abrangente sobre a nossa vida imortal de espírito, das encarnações sucessivas às quais nós somos submetidos com o objetivo de evolução. Então, quando nós buscamos refletir diante disso e levar esta verdade aos nossos irmãos, aquele que absorve essa verdade, procura se emendar, dá um passo na sua evolução. E o passo dessa evolução é um passo para que ele seja mais feliz. Porque à medida que o espírito procura se emendar dos seus erros, ele é mais feliz. À medida que ele evolui, conquista virtudes, ele é mais feliz. Limpa das suas mazelas espirituais, das suas mazelas morais, ele carrega, ele é mais feliz. Esse é o sentido do progresso. E Deus, nosso Pai, quer a nossa felicidade. Para concluir, o parágrafo final do nosso irmão Emmanuel diz assim: de outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando fomos, por nossa vez, visitados pela tentação. Essa reflexão, porque todos nós estamos em um nível de evolução que nós ainda somos frágeis. Por isso, o nosso irmão coloca, somos visitados pela tentação. Né? Aquilo que vai tentar ainda as nossas imperfeições, dos nossos vícios que carregamos de muitas eras, como eu disse, né? De viciações em encarnações passadas. Então, procuremos fazer esta reflexão. Cada passinho que nós damos é um passinho na nossa felicidade. Oremos em agradecimento. Que Jesus nos abençoe, Senhor, abençoe o nosso lar, nossos familiares, nossos irmãos, procurando abrir as nossas mentes para que possamos refletir, Senhor, diante de tudo que nos acontece, qual o sentido das ocorrências, das situações das quais nós vivemos na nossa vida. E assim, Mestre, em teu nome querido, encerramos a nossa palavra dizendo graças a Deus.